Vamos hoje, junto com duas garotas, entrar em duas escolas diferentes, em que uma acaba criando príncipes e princesas, enquanto a segunda cria vilões. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme A Escola do Bem e do Mal chegou ao catálogo da Netflix, ou melhor, lançou na Netflix uma semana atrás. E é baseado em um livro de mesmo nome do escritor Salman Shanani, que lançou mais ou menos, pelo que eu vi, gente, lá pelo ano de 2013. Essa história vai nos contar o quê? Vai nos contar a aventura de duas personagens, Sophie e Agatha. Sophie e Agatha vivem num pequeno vilarejo e sempre foram consideradas, o melhor jeito de dizer, como estranhas. Porém, Sophie sempre se imaginou sendo uma linda princesa, sendo recebida por todos com grandes aplausos, e imaginou sempre ser uma boa garota, enquanto Agatha vivia com sua mãe próximo a um cemitério e todos diziam que ela era uma bruxa. As duas acabam se conhecendo justamente no momento em que uma perde a mãe, e aí elas se tornam amigas inseparáveis. Sophie e Agatha acabaram fazendo, vamos dizer, o melhor jeito de se dizer, um pacto de amigas para sempre. Então, gente, a nossa história vai começar dessa maneira. O que eu achei estranho, a primeira vez que eu vi o trailer desse filme, era a seguinte situação: a personagem da Sophie aparecendo dentro da escola, arrasando, sendo uma menina má. O que era estranho, pois o enredo do livro contava a seguinte situação: duas garotas acabam sendo levadas para um local em que acabam caindo em escolas, acabam trocando elas de lugar. Sophie deveria ir para a escola de princesas, enquanto Agatha para a escola de vilões. Quando eu vi o trailer, gente, eu fiquei, não, provavelmente o livro já deve estar totalmente diferente do filme. E eu não li o livro, gente. Então, antes que vocês comecem a se questionar, não, eu não li o livro. Então eu já fiquei, nossa, já devem ter feito uma merda tudo. Porém, depois eu vi o trailer melhor, eu vi um outro trailer que realmente acontecia isso. Gente, essa história é aquela típica história de aventura misturada com fantasia. Então, sim, os fãs de Harry Potter ou de qualquer tipo de livro de magia vai vir ter uma certa atração pelo modo como a história se desenvolve. E sim, antes que alguém se pergunte ou se questione, ele vai sim lembrar em muitos momentos Harry Potter em certas cenas. O melhor jeito de se dizer é isso. Gente, então como é que acontece isso? Quando as duas meninas crescem, elas começam a ter uma vida, querer uma vida diferente. Ou melhor, Sophie quer ter uma vida diferente. E ela vê que a vida dela não será perfeita e maravilhosa dentro daquele pequeno vilarejo que, gente, eu não lembro o nome. Enquanto Agatha faz de tudo para Sophie enxergar que, por mais que seja ruim aquela vida naquele vilarejo, elas ainda têm uma outra. Então é interessante, a gente vai ter dois lados da história realmente. Outro ponto interessante sobre essa história, eu não sei se é como no livro, mas o filme começa justamente contando como surgiu a escola do bem e do mal. Literalmente porque necessitava existir um equilíbrio entre o bem e o mal. Então as duas escolas tinham cada um governante, que eram irmãos. Então, gente, eu achei interessante isso. Como eu disse, eu não tenho uma ideia se o livro é dessa maneira. Porém, como toda obra que vira um filme, sim, teremos diferenças. Nathalie, como é que você sabe se você não leu o livro? Porque eu procurei na internet, tá, gente? Antes que vocês comecem a se questionar. A primeira diferença que a gente vai ver nesta série, nesse filme, para esse livro, é a questão dos leitores. Quem já viu o filme vai perceber que eles falam a seguinte situação: existiu há muitos anos atrás uma outra garota que morava naquele vilarejo, que acabou sendo levada por uma criatura misteriosa. Porém, anos depois,
depois as duas meninas acabam sendo levadas também. No livro não é isso que acontece, gente. No livro, os leitores, como eles são nomeados naquelas escolas, acabam sempre surgindo de 4 em 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, duas crianças, uma que não importa, era levada daquele vilarejo para esse mundo em que existia a escola do bem e do mal. Outro ponto, gente, que é bem diferente do livro, pelo que eu vi, é a própria livraria em que as meninas vão, que é o fato de que elas iam sempre lá conhecer, pegar um livro, por isso eram chamados de leitores, sempre estavam atrás, vamos dizer, eu acho que o melhor jeito de se dizer porque seriam leitores, para achar um mundo em que pudessem fugir da vida que tinham naquele vilarejo. Só que no filme, a livraria vende vários tipos de livros, seja de contos de fadas, de terror, ficção, vamos assim dizer. Enquanto no livro, a livraria vende somente contos de fadas. Por quê? Porque justamente a escola do bem e do mal é para formar aqueles vilões e mocinhas de contos de fada. Outra coisa diferente do filme pro livro é a questão dos próprios professores. No filme, nos é apresentado somente 5 professores, enquanto no livro nós temos mais ou menos, pelo que eu vi, 10 professores, sendo que alguns deles dão aulas tanto no Colégio do Bem quanto no Colégio do Mal. E o último, gente, a última comparação que eu achei, tá, é a questão dos desafios que existe neste filme. E a partir daí que eu quero mostrar que existem algumas coisas que lembram Harry Potter. Existe no filme um momento em que a Sophie e o filho do Rei Arthur, que eu não lembro o nome, gente, peço perdão, eles têm de provar o amor deles. Ah, Nathalie, é spoiler. Ok, é spoiler, gente, mas eu preciso contar essa questão. Que, pois, a Sophie, como eu falei, ela acaba caindo no colégio errado, porque ela insiste a todo instante que ela caiu no colégio errado. Enquanto o filho do Rei Arthur pertence ao Colégio do Bem. E era inadmissível para eles que bem e mal se juntassem, ficassem juntos, formassem um casal. Então eles teriam de provar que realmente eles haviam nascido um pro outro. E a prova que eles teriam de fazer no filme era que cada um iria ficar numa ponta naquela floresta proibida, ok? Nossa, o que será que lembra? Nossa, Harry Potter, a floresta proibida, em que nenhum aluno poderia entrar lá, porque existem coisas perigosas. Sim, exatamente, cada um teria de ficar em um ponto e eles teriam de se reencontrar. No livro não é assim que acontece, gente. Pelo que eu entendi mais ou menos, eles iriam escolher os 10 melhores alunos de cada uma das salas e eles teriam de batalhar, e assim que daria a ideia de como que seria o colégio. Eu não sei realmente se essa parte meio que de provar o amor dos dois existe no livro, mas o modo como eles querem se sobrepor um ao outro é dessa maneira, o que não é nos apresentado no filme. Outro ponto, gente, que lembra muito Harry Potter é justamente essa questão da floresta, em que quando eles começam a explicar como é toda a tarefa, o que eles iriam passar, que iriam encontrar várias dificuldades. Se eles quisessem desistir, era somente utilizar uma bandana vermelha, largá-la e eles seriam trazidos novamente para lá. Ou seja, nós iremos lembrar de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Então, assim, gente, esse filme, ele tem muitas lembranças de Harry Potter. Eu acho que, na minha opinião, tá, gente, eu não tô dizendo que isso é um fato, mas eu acho que Harry Potter acabou se tornando meio que um marco para quase todas as histórias de fantasia e magia. Então, assim, nós temos também uma outra questão de baile que vai existir nesse colégio. E também pontos bastante interessantes, que é a questão do seguinte fato. A Sophie, a todo um instante, diz e repete que ela havia caído no colégio errado, que ela deveria estar no colégio em que a Agatha estava e a Agatha deveria estar naquele colégio. Então, aí você começa a se questionar, será que realmente a Sophie é tão boa assim como ela diz? Por que cargas d'água ela acabou caindo no Colégio do Mal se ela é realmente uma garota muito boa? Então a gente começa a entender isso quando nós vemos a questão da Agatha, em que a Agatha sempre faz de tudo para ajudar a Sophie.
ela não pensa nela, mas sim na amiga. Então a gente começa a analisar já isso. Não é um spoiler, gente, isso você começa a analisar com o filme. Quem realmente é a mocinha da história e quem é o vilão, quem é o antagonista, né, dessa história. Nós começamos a ver isso, porque talvez a Sophie estivesse realmente no lugar correto. Então é interessante o modo como esse filme, essa história vai construindo essas duas personagens. Um outro ponto é a questão das aulas. Gente, é cômico até as partes das aulas. É realmente decepcionante o fato de que eles não deram um foco em todos os professores, porque como pelo que eu vi, existem 10 professores que dão aula, mas só em alguns. Um dos primeiros é a questão das meninas, das princesas, aprenderem a sorrir. Se elas sorrissem, elas estavam aprovadas. E a Agatha questiona isso, como se isso fosse realmente o que construiria uma princesa. Então eu acho que nesse filme, nós temos uma construção muito interessante de como deveria ser, eu acho que uma princesa. Uma princesa não precisa ser só, ai meu Deus, meu príncipe me salve, ai meu Deus, aquela coisa. Ela deve ser guerreira. Então eu acho que é um ponto muito interessante que trabalha isso, que vai nos levar à questão do fato de lembrar Valente, em que nós vemos a Merida tomando as próprias rédeas da vida. E eu acho que é isso que a Agatha demonstra muito nesse filme. Mostrar que uma princesa não precisa realmente de um príncipe para tomar as rédeas da vida dela. Que ela pode sim ser alguém fabuloso, derrotar o vilão sem precisar ser salva por um príncipe. Eu achei bem interessante. Eu já meio que já sabia. Quando eu vi essa Escola do Bem e do Mal, eu fiquei, gente, eu acho que eu já vi em algum momento isso. E lembrei que era baseado num livro. É interessante? Sim, gente. Não, como eu vou dizer assim, não é um filme, nossa, melhor a gente dizer fabuloso, fantástico. Não nesse sentido. É um filme muito agradável de se ver com a família, com os amigos, porque ele vai ter aquela questão de aventura, vai trabalhar algumas questões, mostrar que nem sempre o príncipe e a princesa estarão certos, como nem sempre o vilão será o malvado, o ruim da história. Então eu acho que é muito interessante isso nesse filme, o modo como ele constrói e o final que ele nos dá, em que nós pensamos que ele seguirá, a personagem da Agatha vai seguir por um caminho, mas no final segue por outro. Ok, gente, são 6 livros, então sim, não teria de como fechar daquele jeito, apesar de que meio que a história deu um final meio que fechado. O filme deu um final meio que fechado, apesar de também ter uma cena, uma continuação que dá um ganchinho para continuação. Se terá outro filme ou não, o segundo, vai ficar aquela incógnita, né? Porque pode ser que faça sucesso, mas a Netflix não queira fazer, ou pode ser que não faça sucesso e a Netflix faça, ou pode ser que faça sucesso e a Netflix faça. Então invista nessa questão. Se você ainda não assistiu esse filme, dá uma chance, gente. Como eu disse, não é aquele filme, nossa, se você é fã de ação, de violência, melhor dizer, mata-mata, não é uma coisa realmente isso. É uma coisa bem básica, de magia, aventura, para assistir com toda a família, para relembrar certas cenas também, certos momentos do Harry Potter, e até me lembrar certos momentos de Descendentes. Então dá uma chance, porque é bem divertido o filme, apesar de eu vi que algumas pessoas não agradou muito, mas é interessante, eu posso dizer isso. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu o filme A Escola do Bem e do Mal, o que você achou? Ou se você conhece o livro, quais que são as outras diferenças que existem entre filme e livro? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!